litoral paulista, que acendeu um alerta para as mudanças extremas climáticas. E para entender o que essas mudanças podem implicar nos próximos anos, a gente conversa agora com o biólogo e mestre em ciência e tecnologia ambiental, Paulo Jubilutti. Bom dia, Paulo, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudia. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Paulo, a gente vem acompanhando aí nesses dias todas as consequências das fortes chuvas no litoral de São Paulo. Enquanto chove demais por aqui, lá no sul do Brasil, há muita seca, né, que vem sendo afetada principalmente a parte da agricultura. Quanto disso tudo é consequência da mudança climática? Bom, é importante a gente entender que o clima no planeta Terra ele é influenciado por vários fatores. Então você tem pressão atmosférica, incidência do sol, umidade do ar, temperatura do oceano. Então, obviamente, que muitos eventos climáticos, eles são naturais, eles não têm participação do que a gente está chamando de aquecimento global, que gera as mudanças climáticas. Agora, a gente sabe, por exemplo, que quando a gente tem um planeta mais quente, e isso já é consenso na comunidade científica, nós temos um aumento da temperatura oceânica. Só para você ter uma ideia, em 2022 foi o ano mais quente dos nossos oceanos. Então, um oceano mais quente, ele evapora mais água e, consequentemente, forma mais nuvens e você tem chuvas extremas em algumas regiões do planeta. Então, nós tivemos todo o litoral brasileiro, ele vai sofrer, ele já sofre com esse problema, é uma região já sensível à chuva, mas essas chuvas estão cada vez mais fortes. Por outro lado, né, nós temos a China também sofrendo com chuvas recentemente, as mais terríveis da história, a Alemanha também tendo problemas com chuvas, mas outros lugares do planeta, né, outras regiões têm problema com seca. Então o que acontece é que a humanidade, a nossa sociedade como a gente conhece, ela se desenvolveu nos últimos 10 mil anos num clima estável. E foram as nossas atividades que causaram essa mudança climática. Então agora a gente está num novo normal, que é essa instabilidade climática, onde a gente não consegue prever direito o que vai acontecer. E obviamente você faz lá uma plantação no interior do Rio Grande do Sul, por exemplo, achando que vai ter chuva num certo momento, e essa chuva não vem mais. Então você tem uma seca ali. E você tem a questão do litoral, que às vezes espera uma chuva forte, mas não tão forte assim, e de repente vem essa chuva monstruosa pegando todo mundo desprevenido, principalmente o poder público, né? Que as pessoas insistem em achar que as mudanças climáticas, o aquecimento global, é algo para o futuro. Mas nós estamos vendo aí, também recentemente, um furacão nos Estados Unidos extremamente destrutivo, que isso já é o nosso presente, já é a nossa realidade. E a tendência disso é que a gente tenha cenários catastróficos muito piores. Então, realmente, nós temos hoje eventos problemáticos e as mudanças climáticas estão potencializando e tornando eles cada vez mais avassaladores. Paulo, a pergunta agora é do Diogo Schelp. Paulo, bom dia. Paulo, em 2007 eu estive no Círculo Polar Ártico, na Noruega, numa estação lá de ciências em Ny-Ålesund, né? Que é um lugar onde há vários cientistas do mundo inteiro pesquisando os efeitos do aquecimento global. Naquela época, o que os cientistas me diziam, aqueles cientistas que estavam lá naquela região? Eles diziam que os polos serviam de alerta para o resto do mundo em relação aos efeitos do aquecimento global, né? Porque naqueles locais os efeitos já se viam, as geleiras derretiam mais rápido, havia impacto na vida marinha e assim por diante. Isso foi 16 anos atrás. Agora a gente já vê essas mudanças climáticas, os efeitos desse aquecimento global aqui no Brasil, né, e em outras partes do mundo. Foi muito mais rápido do que se imaginava, quer dizer, essa realidade se tornar presente e não mais um problema do futuro? Não foi rápido. Na verdade, isso já vem sendo discutido, né? Você está falando aí de algo há quantos anos? 15 anos atrás. 16 anos atrás. Então já se fala disso há 40, 50 anos. Já tem previsões de que isso iria acontecer. O problema é que a gente sempre falou de futuro, né? Então, quando é para o futuro, você sempre tem aquilo que é importante e aquilo que é urgente. E geralmente a gente foca naquilo que é urgente. As questões das mudanças climáticas eram algo importante. Agora elas se tornaram urgentes. Então os avisos sempre foram dados. Obviamente a gente tem uma corrente de negação
não só de negação científica, mas a gente vai ter que se reinventar como sociedade, não só por parte do poder público, como a sociedade civil, né? Como é que a gente vai viver a partir de agora com esse clima diferente? Agricultura, né? Provavelmente a gente vai ter deslocamento de agricultura no Brasil, da região centro-oeste, talvez mais para a região nordeste. Nós vamos ter nas previsões, tem um estudo chamado Brasil 2040 que mostra que a região sul e sudeste do Brasil serão regiões mais chuvosas. E a gente sabe que são regiões extremamente delicadas. Então, os alertas já estão sendo dados há muito tempo. Mas, obviamente, que agora a gente está sentindo eles. É muito difícil quando a gente fala algo que as pessoas não estão vendo e não estão sentindo. Elas acham que aquilo não existe. Mas a partir do momento que elas começam a ver isso perto, começam a conhecer um vizinho que teve problema, né, um filho que morreu por conta de uma situação como essa, elas começam a falar, caramba, realmente isso já está acontecendo e a gente tem que fazer alguma coisa. A gente ainda pode, a gente tem tempo para fazer alguma coisa, né? A tendência é que, o que acontece? As chuvas começam a aumentar sua quantidade, mas ano que vem são 2 eventos, 3, no outro 4, no outro 5, eles vão se tornando mais frequentes, só que gradativamente. Então a gente tem que pegar esse tipo de coisa, ó, Petrópolis ano passado foi a maior chuva registrada no Brasil, agora nós temos a do litoral norte de São Paulo. Ou seja, todo ano nós estamos tendo um alerta de que, olha, chegou para ficar. O que vamos fazer? Petrópolis aconteceu, meio que as pessoas esqueceram o que aconteceu lá, né? E todo mundo seguiu sua vida, agora aconteceu de novo, de repente, olha gente, voltou a se repetir o problema, o que a gente vai fazer? E a própria sociedade civil começa a olhar para o poder público e falar, gente, e aí? Vocês vão se mexer? Vocês vão fazer alguma coisa? Porque essas mudanças, por mais que as pessoas fiquem, eu reciclo lixo, eu não uso mais canudinho, eu ando de bicicleta, essas mudanças, elas são tão fortes que elas têm que vir de cima. O poder público precisa assumir esse protagonismo para direcionar a adaptação da população e das cidades, de todo o país, para que a gente consiga amenizar a tempo os impactos dessa crise climática que a gente começou agora a sentir de perto. Mas, por exemplo, a gente tem a Austrália com incêndios também catastróficos, Califórnia, a barreira de corais da Austrália morrendo por conta do aumento da temperatura do oceano. Mas, obviamente, que quando essas notícias chegam no Brasil, isso é Austrália, isso é Califórnia, isso é não sei o quê. De repente, agora é litoral brasileiro. Eu acho que está na hora da gente sentar e começar a conversar sobre isso. E não só conversar, agir. Uhum. Paulo, ainda pegando aí no gancho da pergunta do Diogo, ele esteve na Noruega e eu estive na Antártica em 2019, na inauguração aí da base brasileira da Marinha. E nesse momento eu vi uma escultura feita com restos de ossos de baleia, feita por Jacques Cousteau, isso na década de 70, já alertando sobre esses problemas que viriam a acontecer. O que houve nesse período foi uma negligência, isso faz 50 anos, né? Houve negligência, falta de dar uma importância real para o que poderia acontecer nesse momento? Nós temos a questão da negligência, mas também a gente tem que entender como nós nos construímos como sociedade humana. A sociedade humana se desenvolveu usando a natureza a seu favor, consumindo a natureza e tendo aquela impressão de que a natureza ela é inesgotável. Ou seja, as florestas não iriam acabar, a Antártida ia se manter como ela está, o Polo Norte também seria como ele sempre foi. E, de repente, a gente começou a observar, óbvio, um boom populacional, e quanto mais gente a gente tem, precisa de mais energia, precisa queimar mais combustíveis fósseis. Então, a gente, só para você ter uma ideia, de todo o gás carbônico que foi emitido para a atmosfera, desde a Revolução Industrial, metade dele foi emitido nos últimos 30 anos. Então, a sociedade, obviamente, ela se desenvolveu em cima da queima de combustíveis fósseis. A gente não pode negar que queimar combustível fóssil trouxe a nossa sociedade até aqui, nos ajudou a nos desenvolver como sociedade, a gente vive melhor e pôde se estruturar por conta disso, mas esse sistema, ele está falido, ele chegou ao final. Então, se lá, quando o Jacques Cousteau falava, olha, tem um problema, o gelo está derretendo, isso vai piorar, mas a gente achava que isso iria demorar muito, né? 50 anos atrás, isso aí nunca vai chegar. Chegou, né? É agora o momento. E a gente ainda tem remanescentes de floresta, a gente consegue ainda reverter isso, mas como eu disse, é preciso agir rapidamente. Só para vocês terem uma ideia,
teve agora o Fórum Econômico Mundial, e lá em Davos, e dos 10 itens lá de prioridade para a humanidade, 4 ou 5 itens, os 10, né, as 10 maiores prioridades da humanidade, 4 ou 5 itens estavam relacionados às questões climáticas, às questões ambientais, à queda de biodiversidade. Por quê? Porque isso vai nos prejudicar e já está nos prejudicando diretamente. Nós sempre tivemos essa relação, ser humano aqui, natureza ali, a gente consome o que quer, mas a gente tem que entender que nós somos parte da natureza, e que se a gente destruir totalmente essa natureza e tentar viver num planeta estéril, todos nós vamos sofrer as consequências e, obviamente, que aqueles mais necessitados, com baixa renda, são aqueles que sofrem mais. É sempre bom salientar que essa crise climática, ela foi produzida por países ricos, Estados Unidos, países europeus, agora recentemente a China, a própria Índia também emitindo muito gás carbônico agora. Então, eles que causaram esse problema, principalmente os Estados Unidos e a Europa. E são eles que têm mais dinheiro para se adaptar rapidamente a essas novas condições climáticas. Agora, os países pobres, que são aqueles que menos contribuíram para essa crise, são aqueles que agora precisam se adaptar. O Brasil é um exemplo deles, e a gente, às vezes, não tem dinheiro ou verba para fazer essas mudanças, que às vezes são mudanças muito radicais, que vão mudar o nosso padrão de vida e vão nos tirar da nossa zona de conforto. E tirar o ser humano da zona de conforto é um grande problema. A consequência chega para todo mundo, né, Paulo? Paulo, é um assunto que rende bastante, mas o nosso tempo é curto, então eu te agradeço aí, o Paulo, que é biólogo e mestre em ciência e tecnologia ambiental, Paulo Jubiluto, muito obrigada aí pela sua entrevista, seja bem-vindo aí para uma próxima conversa, e um bom dia, uma ótima sexta-feira para você. Muito obrigado, bom dia a todos, bom dia a vocês, valeu pelo convite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.